Então, amados, nós vamos falar sobre um evento da Palavra de Deus que está em 1 Samuel 24. Nós vamos ler somente esses 3 versículos, mas o texto abrange todo o capítulo 24 de 1 Samuel. Diz assim: Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Pai, abençoa essa palavra, que essa palavra seja dirigida pelo Teu Santo Espírito, que essa palavra transforme, cure, liberte pessoas, hoje, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero fazer alguns comentários a respeito desse texto. Bom, quem conhece a história, algumas pessoas sim, outras estão tentando imaginar que raios de conversa é essa aí. Essa história refere-se ao tempo em que Davi foi perseguido pelo rei Saul. Davi, tendo sido um braço direito de Saul por um tempo, ele acabou sendo perseguido por Saul, porque Saul percebeu que aquele que haveria de suceder o seu trono era Davi. Ele havia tido uma palavra do profeta Samuel. Quando Saul começou a agir por conta própria e não se deixou guiar pela palavra de Deus. E ele começou a tomar decisões erradas, começou a tornar-se rebelde contra a palavra de Deus. E o profeta Samuel chegou para Saul e disse: o teu reino foi arrancado de ti e foi dado a outro melhor do que você. E desde então Saul começou a ser perturbado por um espírito imundo. Davi foi um homem escolhido pelos servos de Saul para tocar harpa, de modo que o tormento de Saul diminuía enquanto Davi tocava harpa. Esse mesmo Davi foi escolhido por Deus e Samuel, o profeta, ungiu o rei em lugar de Saul, mas essa unção não fez com que ele se tornasse rei imediatamente. Quando Davi matou Golias naquela guerra contra os filisteus, se tornou um general do exército de Saul. Mas as suas vitórias colocaram Saul em ciúmes, que planejava então Saul matar Davi. E Davi precisou fugir para salvar a sua vida. A história toda vocês conhecem. E aí estava Davi fugindo, foi para uma caverna onde se escondeu com o seu exército de seguidores. E algumas pessoas foram ao rei e contaram: olha, Davi está escondido na caverna de Adulão. E Davi ficou lá dentro, o rei estava procurando por Davi, e ele sentiu vontade de fazer o número 2, o rei Saul. E aí eles, um lugar reservado e tranquilo, uma caverna, ótimo lugar para fazer essas coisas. Foi lá para dentro, e aí então aconteceu que os próprios soldados de Davi disseram: olha, Deus está entregando o rei Saul nas tuas mãos, agora você pode matá-lo. E Davi foi lá, chegou pertinho, imagino que não deve ter sido um ambiente muito agradável, uma vez que ele estava fazendo algumas coisas bem chatas, né? Então, mas ele chegou perto do rei Saul, cortou um pedaço da roupa dele, do manto dele, e se escondeu novamente. Ter feito isso, em vez de ter matado Saul, já foi suficiente para que Davi sentisse dor de consciência. E quando Saul tinha feito todo o seu serviço e já estava indo embora, de longe, Davi gritou para o rei Saul: olha aqui, ó, eu tenho um pedaço do seu tecido, do tecido da sua roupa na minha mão, eu poderia ter te matado, mas eu não vou te matar. Porque eu não vou estender a mão contra o ungido do Senhor. Então essa é a história. Aí então vem essa conversa. Saul responde: és tu mesmo meu filho, Davi? E aí ele responde, olha, Saul ainda continua dizendo:
Mostraste hoje que me fizeste o bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Essa foi a última vez que Saul e Davi se encontraram. Mais tarde, pouco tempo depois disso, Saul foi à guerra contra os filisteus e, vendo que estava cercado por todos os lados, ele se suicidou. Se suicidou, não dá para suicidar os outros, né? Então, cometeu suicídio. Matou a si mesmo, né? Essa é a história. Então, Davi, mais tarde, foi colocado como rei. Eu quero trabalhar um pouquinho em cima disso, porque, de repente, o Espírito Santo me mostrou algumas coisas bem interessantes a respeito disso. Uma coisa que eu observo, que pequenas decisões definem o destino. Na verdade, eu falei ali, o caráter define o destino. Há uma razão para isso. Por quê? Veja só. Olhem, observem isso. O que vai influenciar nas suas decisões? O seu caráter. E o que molda o caráter? São os valores que você tem. Observe isso. Pessoas que não têm uma escala de valores definida têm fraqueza de caráter. Pessoas que não pautam suas decisões por valores bem claros em sua vida são pessoas sem caráter. Então, isso nos faz entender que o caráter vai definir o destino. Porque se você define valores, você fortalece o seu caráter. Se você vive por esses valores, você fortalece ainda mais seu caráter. E tomando decisões em cima daquilo que compõe o seu caráter, seus valores, você toma decisões que vão mudar todo o rumo da sua história para melhor e não para pior. Pessoas sem caráter são pessoas que perdem emprego com facilidade. Eu não sei o que está acontecendo com o seu contador de tempo, mas ele está parado. Queridos, vamos explicar um pouquinho aqui algumas coisas. Primeiro, Davi foi escolhido por Deus por causa do seu caráter. Abram suas Bíblias em 1 Samuel 15, 24. Quando aconteceu que o profeta Samuel falou para Saul que ele perdeu o reino. É 15, 28, não 24. Vou ler do 27 em diante. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Observem que, de novo, está ligado com uma peça de roupa. O profeta Samuel estava se virando para ir embora. Saul tentou segurá-lo e rasgou a parte da roupa que estava segurando. Então, Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Como que uma pessoa pode ser melhor que outra? Muitas pessoas se avaliam como melhores que as outras por causa de suas posses. Errado. Muitas pessoas se avaliam melhores que as outras por causa de suas habilidades. Novamente errado. O que é que torna uma pessoa melhor, de maior valor do que outra? O caráter. A pessoa que tem valores definidos, que vive por valores dignos, a pessoa que anda em conformidade com o bom caráter, essa é uma pessoa de valor. A pessoa de mau caráter não tem valor. Tem o valor intrínseco que é dado por ser criatura de Deus, mas não tem valor moral. Então, observe, você é importante por aquilo que compõe o seu caráter, não pelas coisas que possui, nem pelas coisas que sabe fazer.
Entendido isso, amados, vejam, quando Deus escolheu Davi, Ele escolheu o caráter. Quando Samuel foi chamado, foi à casa de Jessé, o pai de Davi, e ele chamou, olha, um dos teus filhos vai ser rei de Israel. Jessé passou todos os seus filhos, e tinha um filho que era bonitão, machão, né, grandão, vistoso, cheio de pose. E aí vem Samuel, fica impressionado, diz, certamente estou diante do novo rei de Israel. E Deus fala, eu rejeitei esse, porque o Senhor não olha a aparência, olha o coração. Davi foi escolhido por causa do caráter dele. Outra coisa que é importante, eu tenho que correr, porque o tempo voa. Davi se destacou porque agia pelos princípios que moldavam seu caráter. Como que o Davi teve coragem para enfrentar o gigante Golias quando todo mundo estava tremendo de medo de um homem de quase 3 metros de altura? Gente, 3 metros de altura, o cara passa com metade do corpo daquela porta ali. Esse Davi tinha brio, tinha coragem por causa do seu caráter. Um homem que tem caráter é um homem corajoso. Porque ele sabe para o que ele deve dizer não e sabe para o que ele deve dizer sim. É um homem que sabe o que quer. Estou falando homem no sentido genérico, raça humana, tá? Não é só para homens do sexo masculino. Seres humanos. É uma pessoa. A pessoa que tem caráter é uma pessoa que sabe se impor. E Davi se impôs diante daquele gigante porque ele sabia o Deus que ele tinha. Por causa do seu caráter, moldado por suas experiências com Deus. Então Davi se tornou conhecido porque ele era um homem intenso, um homem dedicado e um homem que confiava no Senhor. Davi foi perseguido porque Saul reconheceu no caráter de Davi aquele a quem Deus falara que ocuparia o seu lugar. Davi causou ciúmes em Saul. Poxa, imagina, as mulheres começaram a cantar, Saul matou os seus milhares, Davi matou dezenas de milhares. O que falta agora? Só falta eles darem o reino para Davi. Porque já estão dizendo que Davi fez muito mais que eu. Isso é fraqueza de caráter. Saul se media pela sua popularidade. Saul se media pelas coisas que ele conseguia fazer. E ele não se avaliava pelos valores em quais ele se fundamentava. Por isso era um homem de caráter falho. Já Davi não. Davi é um homem preocupado em fazer a vontade de Deus. Os princípios que moldavam o caráter de Davi o impediram de fazer justiça com as próprias mãos na caverna onde Saul foi aliviar o ventre. Se nós olharmos a situação, parecia que Deus havia entregado Saul na mão de Davi. Não é uma coisa... Tem um quê sobrenatural aqui. Se nós pensarmos assim, que a palavra dada a Saul de que ele perderia o reino foi através do ato do rasgar de uma roupa, e nesse momento, através do cortar de uma peça da roupa, Davi havia mostrado que ele poderia ter tomado o reino, mas não o fez. Tem uma certa linguagem escondida aqui que Deus colocou na história, que você percebe, confirmando que Davi era o homem melhor que Saul, por causa do seu caráter, por causa dos valores que dirigiam a sua vida. E aí então, nós vemos que Davi... Pode deixar por enquanto aí. Nós vemos aí, amados, umas coisas bem interessantes. Primeiro, Davi não só poupou o seu inimigo, como também impediu que seus homens tirassem a vida de Saul. Amados,
O que é interessante é que Davi não é guiado pelas circunstâncias. Olha bem, muitas vezes vão aparecer oportunidades na sua vida que parecem muito propícias, mas que são para não serem aceitadas. Existem oportunidades que vão surgir na tua vida que parecem ser dadas para você de mão beijada, mas que são, na verdade, testes para o seu próprio caráter. E esse foi um. Tivesse Davi matado Saul, sabe o que aconteceria? Deus me mostrou isso. Digamos que Davi tivesse ouvido seus soldados, fosse lá e enfiado uma faca no Saul, matado ele, então saísse diante do exército de Saul, mostrasse aqui, ó, matei ele, agora vocês não têm. Davi se tornaria um bandido. Se tornaria um bandido, porque dali passaria a ser um criminoso aos olhos de Israel. Um parente de Saul iria substituir Saul no reino. E Davi passaria o resto da sua vida sendo perseguido até que fosse morto. Seria apenas mais um rebelde. Observe então que aquilo que parecia uma oportunidade podia se tornar numa armadilha. Isso aconteceu também com José no Egito, quando Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos nele e disse assim: deita-te comigo. Se Davi tivesse atendido aquela mulher, ele não seria o vice-faraó do Egito, seria apenas um brinquedo sexual na mão de uma mulher pervertida. José. Não, desculpa. Davi, volta para o seu tempo, cada um no seu tempo. José teria sido apenas um brinquedo nas mãos daquela mulher. O resto da vida. Ao dizer não para a oportunidade, ele disse sim para o mover de Deus. Então, muitas vezes, pessoas guiadas por circunstâncias, por oportunidades, perdem o mover de Deus. Você tem que ser guiado pelos valores. Quando Davi olhou aquela oportunidade, disse assim: mas há um princípio que se excede à oportunidade, que é o seguinte: eu não posso tocar naquele a quem Deus ungiu, eu respeito isso, eu não vou ferir esse homem, não vou ser eu quem vai tirar a vida dele. Nesse momento, Deus confirmou o reino a Davi. Até então, ele teve na provação, no período de provação, como um estagiário, né, que está começando, não sabe se vai ser aprovado ainda pelos patrões, mas assim, Davi foi o estágio de Davi. Quando ele fez finalmente essa decisão: eu não vou tocar nesse homem, mesmo tendo a oportunidade disso, aí Deus pôde entregar o reino a ele. Até lá ele ficou com uma promessa não cumprida em sua vida. Então, amados, observa isso: uma pessoa de caráter, ela não é guiada por circunstâncias, ela é guiada por valores. Não é guiada por vantagens. Algumas implicações a respeito disso. Agora pode trocar, Guilherme. Primeira coisa, amados, mais um ainda. Mais um ainda. Deus escolhe o caráter em primeiro lugar. Deus não escolhe pessoas porque são capacitadas, porque são bonitas, porque são inteligentes, porque são habilidosas, porque têm dinheiro. Deus escolhe o caráter. Aí, a capacitação vem por causa do mover de Deus. Deus capacita quem Ele quer. Nós não temos esse ditado: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. É verdade, mas existe uma coisa que vem antes disso: Deus escolhe caráter. Pessoas com coração quebrantado, pessoas que colocam os valores do reino de Deus acima de todas as coisas, pessoas que têm coragem de dizer não para a maioria por causa dos valores em que se firma. Gente sem caráter, ele se adapta à situação. No meio dos incrédulos é outro incrédulo, no meio dos crentes parece um crente. Parece um crente. Gente de caráter é uma coisa só, porque seus valores não mudam. Percebeu a diferença? Segunda coisa,
Implicações do texto. O caráter é consequência da cadeia de valores que dirige as nossas escolhas. O caráter é consequência da cadeia de valores que dirige as nossas escolhas. Amados, muitas pessoas não sabem o que escolher, não sabem para o que dizer não, para o que dizer sim, não sabem o que é negociável, o que não é negociável, e por isso perdem a oportunidade de se tornarem influência. Porque são pessoas que não têm fundamento. E por isso são levados por todo o vento de doutrina como folhas movidas pelo vento. Assim são pessoas sem cadeia de valores, sem princípios, sem fundamento. Uma hora são uma coisa, outra hora são outra. Tiago fala, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Porque não sabe o que quer, não sabe pelo que lutar, não sabe pelo que viver. Um homem de caráter vive por coisas maiores que ele mesmo. Minha vida é menos importante do que as coisas às quais eu sirvo. Isso é ter caráter. Mas muitas pessoas vivem apenas para tirar vantagem de tudo. Ganhar vantagem em tudo. Fracassados, já desde o começo. Alguns detalhes sobre isso. Uma pessoa que não tem valores definidos não tem bom caráter. Uma pessoa que não vive conforme os valores que professa é fraco em seu caráter. Portanto, tenha coragem de ser e de fazer a diferença. Tenha coragem de viver por aquilo que você acredita e de morrer por aquilo que você acredita, se necessário. Mas seja valente, não seja frouxo, não seja de pulso fraco. Seja alguém que luta até a última gota de sangue por aquilo em que acredita. E você vai ser vitorioso. Terceiro, pessoas com caráter firme são perseguidas por pessoas sem caráter. Isso também é fato. Se você trabalha com afinco, se você é profissional dedicado, haverá colegas de seu trabalho que procurarão derrubar você. Se você é íntegro nas suas atitudes, haverá pessoas que vão odiar você por causa do contraste. Se você não tem boca suja, haverão pessoas que vão odiar a sua presença, porque você simplesmente não estará participando do que eles fazem. É assim. Funciona assim. Você será detestado. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. E é fato. Quem é contraste, quem sai da mediocridade, é detestado pelos medíocres. Pelos que vivem na média. Mas para sair da mediocridade, você precisa ter caráter. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A habilidade pode te levar até o topo. Você pode ser uma pessoa muito habilidosa, você vai chegar até o topo. Mas o que te mantém no topo é o caráter. Se você não tem caráter, você vai chegar ao topo para cair de volta. Quantos jogadores de futebol, artistas famosos, chegaram no topo, se perderam nas drogas, se perderam na imoralidade, se perderam em vícios, se perderam em crimes, se mataram, porque o caráter não tinha para segurá-los naquela posição. Percebeu a diferença? Mais uma. Pessoas de bom caráter colocam valores acima da tentação do oportunismo. Pessoas de bom caráter não procuram a vantagem, procuram o que é certo. Não escolhem o que é mais interessante, escolhem o que é certo. Se for certo e interessante, melhor ainda, né? Mas se for interessante, mas não for certo, nem pensar. Aquele negócio escuso, aquele negócio duvidoso, vai tirar sua fibra moral, vai quebrar seu caráter, vai tirar a bênção. Em último lugar, gente, decidir
seguir a cadeia de valores acima das vantagens imediatas, o homem de caráter abre caminho para a bênção de Deus em sua vida. São as decisões egoístas que roubam a bênção de Deus. Quando nós tomamos decisões baseadas nas vantagens e não no que Deus espera de nós, nós perdemos a bênção. Pelo lado positivo, quando você decide pelo que é certo e não pelo que te é vantajoso, aí você abre caminho para a bênção de Deus. Davi nem sequer imaginava que com aquela atitude ele estava se tornando o rei de Israel. Mas era exatamente isso que Deus estava fazendo. Daí o simbolismo da roupa. Ali se confirmou, este é o homem que eu quero para ser rei de Israel. Para concluir, meus amados, eu queria fazer algumas perguntas. Uma afirmação, teus valores te definem. Eu quero saber, você sabe que valores você tem? Meus valores estão aqui, ó. Não cessa de meditar no livro da lei. Aqui estão meus valores. Honestidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temor a Deus, louvor a Deus, serviço, esforço, diligência, não a preguiça, nenhuma mentira, buscar e salvar o perdido. Esses são os valores que me guiam. E isso que faz de mim o que eu sou. O meu compromisso com esses valores ainda não é aquilo que eu gostaria que fosse. Há ainda muita coisa a melhorar. Isso me impede de fluir em tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Então a pergunta fica, que valores você tem? Você sabe os teus valores? Você sabe o que você pode abrir mão e o que você não pode abrir mão? Você tem que ter definido isso na sua vida. Outro. Qual que é o nível do teu comprometimento pessoal com os valores que defende? Porque as pessoas podem defender com a boca valores que não praticam. É necessário que você esteja disposto a sofrer prejuízo. A Bíblia diz que há homem que promete e cumpre, mesmo que com prejuízo próprio. Se cumpriu besteira, se prometeu besteira, vai cumprir e vai sofrer prejuízo. Mas cumpre aquilo que fala. Outra pergunta. Por que padrão você toma decisões? Valores ou vantagens? De repente, o Arno recebe uma proposta de um negócio ilícito. E com isso ele vai ganhar muito dinheiro. E é um negócio que fica difícil até de ser descoberto. E ele que está trabalhando com vendas. Mas tem um desvio de dinheiro ali que ele consegue na boa, na moral. Férias na praia por 1 mês, garantido com a família toda. 2 meses. Já, a proposta já é de 2 meses. Então, por que você toma decisões? Por vantagens ou por valores? Nessas horas, às vezes é difícil dizer não. Quando os valores acenam, dizendo, venha. Mas atrás das vantagens, está o diabo. Vou pegar você. Amado, viva por valores. Valores do reino, não por vantagens. Próxima. Você só atingirá aquilo que Deus tem para você na mesma medida em que o teu coração estiver comprometido com os valores do reino de Deus. Tem muita gente que fica bravo com Deus porque tem promessa para a vida dele e não se cumpre. Não se cumpre porque a pessoa ainda não está em condições de receber a promessa. E talvez nunca vá se cumprir porque a pessoa não mudou a sua escala de valores. Portanto, eu quero deixar para vocês esse desafio. Defina aquilo que é importante. Defina aquilo que é essencial.
Defina aquilo que não é negociável e viva por isso, mesmo que você tenha que tomar na cabeça. Você vai ver que no final você terá lucro, porque você terá a bênção de Deus, a proteção de Deus, e Deus escolhe o caráter acima de todas as coisas. Você terá a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Vamos ficar em pé e orar? Deus amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá nos exemplos da palavra de Deus entendimento para vivermos a vida aqui na terra. E pedimos agora, Pai, que nos ajude a sermos pessoas de valores definidos, pessoas que não vendem seus ideais, sua moral, por vantagem alguma. Nos dá a coragem de ser e fazer a diferença num mundo onde todos os valores estão sendo questionados e comprometidos. Nos ajuda a ser sal e luz neste mundo, ó Deus, para que muitos conheçam a vida que vem de Ti. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.